Amém, irmãos. Graça e paz mais uma vez. Aos irmãos que eu não falei, deixei de falar por algum motivo. Mas mais uma vez estamos aqui, né? Aprove ao Senhor. O Senhor nos deu essa oportunidade de estar reunido no nome dEle, de estar mais uma vez se debruçando sobre a sua palavra, as Escrituras. Como eu gosto de dizer, elas são sim sagradas, né? Homens inspirados por Deus, né? Escreveram. E o Senhor ele teve todo o poder para preservar o conteúdo da mensagem até os nossos dias, eu creio, né? Então é algo precioso esse tempo, assim como o Dinho, né, ele iniciou falando, muitas das vezes a gente não tem a noção, né, do valor que estar em igreja, está. Eu até mencionei naquela pregação, não sei se os irmãos vão lembrar, né, que eu falei um pouco sobre o privilégio, né? A gente carrega a mensagem, cada um tem uma porção aqui, né? A igreja carrega o ministério da reconciliação. E isso é importante, né? Então a gente é um corpo, a gente não tem a noção da grandiosidade, né? Tipo assim, o que Cristo, né? O que estava no coração de Cristo quando ele se entregou. A gente não tem essa noção, a gente tem um vislumbre, né? Mas eu creio que um dia estaremos com ele, né? Um dia estaremos com ele na glória e aí ele vai se revelar mais uma vez a nós. Todo o universo, todas as galáxias, né? Os porquês, né? Ele vai sanar toda a dúvida nossa. Amém? Então, para a gente é precioso estar mais uma vez aqui. Espero que, em nome de Jesus, seja algo proveitoso. Queria começar lendo com os irmãos, né? Falar um pouco de Apocalipse, no capítulo 1. Antes da gente entrar na igreja de Éfeso, falar um pouco sobre João. No versículo 9, 1:9. Amém? Diz assim, ó, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso aqui é muito interessante, irmão. João ele foi exilado, né, na ilha de Patmos por causa do testemunho. Era um irmão que na época tinha muito testemunho, né? Então ele foi exilado por causa do testemunho de Deus, né, o testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Eu fico pensando, irmão, João naquela época, né? João, assim como todos os irmãos ali, né? Os Mateus, Marcos, Lucas não andou com Jesus, mas ele relatou, né? E João. Eu fico pensando João na época dele, né? O que ele falava, o que ele fazia, como ele andava. Então, João, ele começa a carta dele, diferente dos outros irmãos, né? Vale ressaltar que naquele período, os gnósticos, né? A galera que crê um Deus, né? Algo poderoso que rege todo o universo, mas esse Deus não é um Deus cristão. Lembrando também que nessa época, né, na Grécia, ali, Roma, tinha muita influência da filosofia, né, a questão dos epicureus. Paulo até fala, né, em Atos, né, quando ele chega na Grécia, ele vê aquela estátua, aquela imagem do Deus desconhecido, ele começa a pregar ali, aqueles filósofos até falam, quem é esse louco que está falando aí? O que ele está falando? Então tinha muita influência de Platão. Platão, não sei se os irmãos sabem, né? Platão ele vem antes de Cristo, né? Então, tinha muita influência da filosofia e da questão do gnosticismo, né? Estava crescendo cada vez mais. E as pessoas estavam confundindo a palavra de Deus. Muitos judeus se convertiam naquela época, né? E se filtravam no meio dos cristãos, né? E começava a deturpar os ensinamentos dos irmãos. A gente vê nas cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, né? Paulo, ele combatendo isso o tempo todo. Ele fala, 2 Coríntios, ele combate essa galera. Em Gálatas, ele combate essa galera. Quem vos enfeitiçou, ó Gálatas? É só eu viajar, sair, vem pessoas no meio de vocês e deturpam todo o ensinamento, sabe? E aí ele até fala, se venha outro anjo pregando o evangelho, que seja anátema. Então, os judeus naquela época, eles, né, os que se convertiam ao cristianismo, eles traziam consigo, né, todo o ensinamento do judaísmo e tentavam aplicar isso na igreja. Aplicar as leis na igreja, aplicar um monte de coisa. E deturpando o ensinamento dos cristãos. Então, João, ele escreve essa carta com muito peso. Ele fala que ele é exilado por causa do testemunho, sim, da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Então, isso é pesado, né?
E João continua. No versículo 10, no dia do Senhor, no dia do Senhor. Então ele não está falando naquele dia atual. Ele está falando do dia do Senhor, aquilo que está por vir. Né? No dia do Senhor eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva em um livro o que você vê e envie estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros alguém semelhante ao filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto ao redor do peito, de ouro ao redor do peito. Irmão, entenda aqui que o Senhor está falando, João, quando olha para o Senhor, ele está falando do dia do Senhor. Muitos irmãos aqui afirmam, e a gente vê com clareza isso aqui nas Escrituras, que o Senhor está falando do trono aqui, está falando de julgamento. Está falando de uma penca de coisas, mas principalmente o dia do Senhor, o dia do juízo, tá? E ele vai falar agora do Senhor. Isso para a gente é importante. Ele fala dos 7 candeeiros, aqui ele está falando de realidade espiritual, as 7 igrejas, né? Os 7 castiçais de ouro, o Senhor passeando no meio dos 7 castiçais. Assim como a gente cansa de falar com os irmãos, né? Mais uma vez, realidade espiritual existe sim no meio da igreja, não é uma utopia, não é uma mitologia, não é um mito. Assim como a gente iniciou falando, os irmãos lembram aí qual a mitologia que até hoje se sustenta? Alguém se... Nenhuma mitologia se sustentou. Os deuses da Grécia, os deuses nórdicos, é mito, mitologia, não se sustenta. Naquela época foi passado em oratória em oratória, né? Era contado de pai para filho, aqueles contos, e não se sustentavam. Sendo que as escrituras, ela tem poder. Amém? Até hoje, ela é o maior livro vendido no mundo. Não sei se os irmãos sabem disso. É o maior livro vendido no mundo. É o livro mais vendido no mundo. E até hoje nós falamos de Cristo, o que ele fez, a sua obra, a sua vida, e o que ele significa para nós hoje. Então isso é poderoso. Então existe realidade espiritual no meio da igreja, por mais que a gente não perceba. A aparência externa, né? Às vezes você, como a gente já mencionou, né? A gente passa em algum local, alguma assembleia de irmãos, a gente olha, aparentemente, né? Tá tudo normal, ou tá tudo um caos. Mas existe sim Daniel na Babilônia. Existe Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Existe uma realidade espiritual. O testemunho do Senhor nunca se perdeu. Sempre existiu os remanescentes. Sempre existiu. Aqueles que não se dobraram ao sistema, aqueles que não se dobraram a Roma, aqueles que não se dobraram ao como eu posso dizer, na atualidade, né? As modinhas, né? Essas ondas que a igreja vem passando. Então existe sim a realidade espiritual. Existe os remanescentes. Amém, irmão? Então o João está falando aqui sobre os candeeiros de ouro. O Senhor ele passa, ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais. E o Senhor conhece as obras de cada uma. Então aqui o Senhor está querendo fazer o quê? É interessante, irmãos, que Paulo, quando escreve as epístolas dele, né? Aí ele está no período normal da igreja, né? Por que no período... Aí você pode perguntar, Deivão, mas por que o período normal? O período normal é o período, por exemplo, a igreja nasce aonde? Os irmãos lembram? Em Jerusalém. A igreja que estava no coração de Deus. Né? Pentecostes e tal. E dali começa a perseguição em Atos 8. A igreja é dispersa, muitos irmãos vão parar na Antioquia. Né? E aí Paulo, os irmãos, Barnabé, eles começam a fazer as viagens missionárias de cidade em cidade, estabelecendo, né? Presbíteros. Então a igreja, né, ela toma uma proporção maior. Então a perseguição foi necessária para que a igreja se expandisse. Né? Até os dias atuais é assim. É claro que hoje a gente, nos nossos olhos, na notícia, a gente não vê. Mas se você parar para pesquisar, né, lá no Sudão, no Paquistão, esses países, no Japão, na China, que o partido chinês, né, comunista chinês, está perseguindo de novo os irmãos lá na China. Eu vi a notícia esses dias aí, você vai ver que sim, a igreja está sendo perseguida de novo.
E aí você vê onde está alicerçada a tua fé e a minha fé, se a gente realmente é convertido, né? Igual o Jim colocou aqui, né? Poxa, será que na perseguição a gente já está com esse clamor? Será que a gente vai ainda estar com esse vigor? Será que a gente ainda vai estar com essa paixão pela palavra, pelo Senhor? Ou a gente vai ser só mais um que negou o Senhor? Então existe sim irmãos espalhados na face da terra que nesse exato momento está sendo perseguido pela palavra. Então João aqui ele foi perseguido pela palavra. Foi exilado na ilha de Patmos. Tentaram matar alguns, né, historiadores, alguns irmãos eruditos, eles contam que tentaram matar João, né, e João não morria. Mergulharam João num tacho, né? Um tanque de óleo quente, e João louvava dentro do óleo quente. Então falaram, não, então manda esse cara e manda ele para a ilha de Patmos para ele ficar exilado lá e não ter problema. Então João foi proibido de voltar. João, nessa época, ele era pastor na igreja de Éfeso. Ele foi colocado como pastor. Então essas cartas, essas epístolas, né, que Paulo escreve, é a igreja no período normal. Quando a gente entra em Apocalipse, o Senhor ele fala dessas 7 igrejas, embora tinha naquela época, né, muitas outras igrejas na Ásia Menor, o Senhor está escrevendo ali para a igreja na anormalidade. Por que na anormalidade? Porque ele diz que ele está enxergando a conduta de cada uma, ele está julgando a conduta de cada uma, tem coisas que ele está aprovando e tem coisas que ele está reprovando, e a gente vai entrar nisso tudo, né? A gente vai passear nas escrituras e na história para a gente tentar enxergar essa aprovação, essa reprovação, o que o Senhor ele aprova, o que o Senhor reprova, o que o Senhor está acusando a igreja aqui. Então, quando João ele olha para o Senhor aqui, ele vai descrever Jesus, né, naquele grande dia, no dia do Senhor. E aí ele continua, né, que vi 7 candeias de ouro, e entre os 7 candeias, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés, e um cinto de ouro ao redor do peito. Esse cinto de ouro, irmão, o sacerdote usava. É um sinal de autoridade. Esse ouro representa a glória de Deus. Eu falei já um pouco sobre tipologia, né? Aí tu pode perguntar, mas por que essa tipologia? De onde você está tirando isso? Que o bronze representa julgamento, a prata representa a redenção, o ouro representa a glória, as pedras preciosas, né, representam os atos dos santos, né, dos justos, os atos justos dos santos. Da onde? Das Escrituras, irmão. Se a gente olhar tabernáculo, se a gente olhar o templo, se a gente olhar todas as tipologias que o Senhor ele faz, né, em relação, a gente vai ver todos esses elementos de uma forma tipológica. Né? Então o Senhor ele aqui está julgando a igreja. E ele fala, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã. Isso é pureza, né? Tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés eram como chama. Não, desculpa, os pés eram como o bronze reluzente, e uma fornalha ardente. E a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, e as coisas que são, e as que hão de vir depois destas. E aí ele explica agora, né? O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O Dinho já entrou um pouco sobre os anjos da igreja, né? Então não cabe a nós entrar. Mas o Senhor, ele se revela aqui, se revela para João, na ilha de Patmos. Então por isso que Apocalipse é o quê no grego? Revelação. Revelação. Muita gente, né, eu já falei sobre isso, eu cresci, né, na minha família com medo de ler Apocalipse. Muita gente fala, não, é um livro muito pesado, né? Até porque no catolicismo em si a gente aprende isso, sabe? E eu também me achava indigno, né, de entender, de compreender o que estava escrito.
Então, assim, eu tinha medo. Mas, para a gente que crê, o Senhor se demonstra, né? Ele se revela como Deus amoroso. Sabia? Agora, o filho da perdição, os perversos, o Senhor se revela como um Deus irado. Aqueles que vão ver a ira de Deus, sim, as 7 taças da ira, né? Então, assim, o Senhor ele se revela. E cabe a nós, irmãos, dia após dia, né, buscar o Senhor e tentar enxergar o que Ele está querendo dizer na sua palavra. Porque é algo muito extenso, algo muito amplo. Muita gente não fala sobre escatologia, né? Até por medo, né, de falar coisas que não existem, coisas que não são cabíveis, né? Mas a gente tem que entender que é necessário a gente tocar, entendeu? Uma vez, muito tempo atrás, eu estava me recordando que a gente iniciou um estudo em Bangu, né, com alguns irmãos, e tinha sempre um irmão que eu via que ele ficava um pouco incomodado com o estudo, sabe? A gente falando sobre Apocalipse, ele ficava incomodado, e um certo dia ao término do estudo, ele me chamou no canto, desculpa, me chamou no canto à parte e falou: irmão, eu gosto muito, acho legal a gente estudar sobre Apocalipse, mas posso falar algo pessoal? Eu falei: pode falar. Ele: cara, eu acredito que Deus, nos dias atuais, não está muito interessado em falar sobre revelação, não. Hoje a gente deveria falar um pouco mais sobre amor. É isso que as pessoas, né, precisam. Eu creio que isso está no coração de Deus. Eu falei: irmão, eu creio que sim, que nós devemos falar de amor, mas a gente também precisa falar do que está por vir. Porque é necessário, entendeu? É necessário a gente falar, é necessário a gente pregar. Porque se não tivesse esse livro no Apocalipse, não tivesse o livro da revelação, o Senhor não tivesse aparecido para João na ilha de Patmos, irmão, tudo seria em vão. A gente não teria um porvir. Então é necessário sim a gente se debruçar sobre o Apocalipse. Muitos irmãos pensam assim: não, para quê? É muito complexo, não quero saber disso não. Eu vou viver normal, uma vida tranquila como cristão, até que ele venha. E eu vou vivendo assim, um dia de cada vez, evangelizando, né, vivendo minha vida com o Senhor, buscando o Senhor, mas essas coisas que estão por vir eu não quero saber não. Irmão, isso é uma ignorância nossa. É uma ignorância nossa. E eu falo igual o Paulo: é miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo? A gente é miserável, sabe? As pessoas que pensam dessa forma, irmão, não entendeu o Deus que você serve. Você não entendeu. E você não está fazendo nem o mínimo para buscar Ele. Desculpa a expressão um pouco mais firme, mas você não está fazendo o mínimo para conhecer Ele. Se você não se interessa. Se outras coisas ocupam mais o teu coração do que o Senhor, as Escrituras, conhecer o Senhor, irmão, tem alguma coisa errada. Acho que você precisa rever o teu conceito. Eu preciso rever meu conceito. Né? Se tem sido assim minha caminhada, né? Eu sei que nossa caminhada é cheia de falhas, cheia de defeitos, né? Você chega ao Senhor todo dia lavando os nossos pés, pedindo perdão todo dia. Mas no mínimo a gente tem que ansiar conhecer. No mínimo o Senhor. E prosseguir conhecendo. No mínimo. Então, o Senhor não apareceu para João naquela ilha à toa. Amém, irmão? Amém? Não estou com sono não, né? O Senhor não apareceu para João, não se revelou para João à toa. Não revelou o livro, né, as 7 taças, o cordeiro, não se revelou à toa não, irmão. Então é necessário sim, se debruçar, tentar entender. Eu coloquei aqui, a primeira coisa que todos devem saber ao ler Apocalipse, que é um livro, que tipo de livro ele é. E todos sabemos que é um livro de profecia, está apontando para uma profecia. Muitas, né, a gente vai passear na história aqui, nas 7 igrejas. Muitas profecias já se cumpriram ao decorrer, né? Na igreja de Éfeso, de Esmirna, a gente já entra em Pérgamo, que também se cumpriu muitas coisas ali. Sardes também se cumpriu muitas coisas. Né? Mas a gente tem que entender que é um livro de profecia, que é algo que está por vir. Assim como a gente lê Daniel, Apocalipse é a mesma coisa. É um livro, é uma revelação, né, que está por vir. E ela tem o seu cumprimento cabalístico, né? Nas eras, né? A gente vai entendendo, enxergando um pouco da história, a gente vai vendo ela se cumprindo. A gente vai se cumprindo. Agora, pode passar o slide, Matheus. Propriamente dito, vamos entrar no livro de Esmirna, a igreja de Esmirna. Eu coloquei aqui, a Epístola de João foram escritas na época em que os gnósticos estavam confundindo a palavra de Deus.
João escreveu o Apocalipse em 95 ou 96 depois de Cristo. Época em que Domiciano era o César de Roma. Dos 12 apóstolos, João foi o último a morrer. João é sempre o último a morrer, né? João é sempre o último a escrever a epístola. João é sempre o último, é sempre o último. Amém. Pode passar, Matheus. Aqui, isso aqui é interessante, eu coloquei isso aqui, é interessante, né? A gente entender, né, como é que, naquela época, né, eram os imperadores, né? E eu julgo até importante depois os irmãos darem uma olhada em cada um desses imperadores aqui, né? Os imperadores do primeiro século. Também tem os imperadores do segundo século, tem os imperadores do terceiro, até a queda de Roma, né? Os irmãos sabem, Roma caiu. Então aqui João, ele morreu no período onde Domiciano, ele estava perseguindo os cristãos, né? Domiciano é um imperador muito mau, muito perverso, sabe? E ele fazia as piores barbáries, né, que existiam naquela época com os cristãos. A gente conhece vários escritos aí dos mártires, né, do Coliseu, aquelas bestas feras que arrancavam pedaços dos irmãos, né? Crianças sendo mortas no Coliseu. Então Domiciano, né, até máquinas de tortura, né? Nero também, máquina de tortura. Nero fez imensas máquinas de tortura. No jardim de Nero, né, existiam cristãos queimados, né, vivos. E alguns, né, até escritos dizem, né, historiadores, que dava para sentir o cheiro de carne queimada humana, sabe? E era o jardim de Nero, né? Era os cristãos como tocha humana. Então, nesse período domiciliano, ele matou muitos cristãos, muitos irmãos aí já, né, que já dormem no Senhor, foram martirizados nessa época de Domiciano. E foi ele que exilou João, na ilha de Patmos. Então aqui a gente começa na dinastia claudiana. O Leandro, na última vez, ele acertou, né? Que é a dinastia, né? O que é a dinastia, Leandro? Tu lembra? Hã? Uma continuidade de família, né? De geração em geração, isso aí. Então aqui eu coloquei, antes Júlio César era um ditador. Não existia o Império Romano, entendeu? O Império Romano, ele foi fundado por Augusto. Mas antes, Júlio César, ele era um ditador. Ditador. Ele não era o Império Romano. O Império era ditado por um ditador. Então o Império Romano mesmo, ele começa a ter a dinastia claudiana com Augusto. Esse Augusto aqui, Augusto César. Tibério, Augusto casou com a mãe de Tibério, e logo após, no ano 14, né, até 37, Tibério ele assume o trono. Depois vem Calígula, eu não vou entrar nos detalhes aqui, né? Alguns foram imperadores, outros foram... Enfim, depois vem Cláudio, e é aqui que o bicho começa a pegar. E aqui acaba a dinastia claudiana, de Augusto a Cláudio. Depois começa Nero, né? E Nero aqui, ó, perseguiu os cristãos, colocou fogo em Roma, botou culpa nos cristãos. Os irmãos conhecem bem a história, né? A gente já falou muito, né? Mas para aqueles que nos assistem, né? Nero é um cara tirano, né? Um cara mau. Alguns irmãos, né? Quando lê as profecias de Daniel, lê Apocalipse, né? Dizem que o anticristo ele vai vir no espírito de Nero, é um enganador, um tirano, tentando ser bonzinho e depois descendo o sarrafo nos cristãos. E Nero aqui também, muitos irmãos foram mortos, não só em Domiciano, né, mas muitos irmãos foram mortos, foram perseguidos, né? Nero botou culpa nos irmãos. Nero manda matar e decapitar Paulo, foi Nero. A ordem vem de Nero. Paulo é decapitado. Depois vem Galba, Otão, Aulo Vitélio, Vespasiano, aqui começa uma outra história muito interessante da igreja. Tito, né? As tropas aqui de Tito, ó. Tito era um imperador também, virou imperador, era um general de guerra. E vem Domiciano, que é onde João, né, é exilado. E aqui termina em Nerva, né? A questão do primeiro, imperadores do primeiro século, depois de Cristo. E eu aconselho os irmãos a depois estudar, é legal, muito legal a história. Quem gosta de história, né? Estudar um pouco da história dos imperadores. E isso se encontra também, a gente pode tirar, né? Isso aqui é a história da igreja, tá, irmãos? A igreja no primeiro século.
É o que os irmãos que gostam de estudar a igreja no primeiro século, é isso aqui. Ó. E tem vários outros autores, né, irmãos que falam, né, no decorrer do... Até o Flávio Josefo, né, no livro A História dos Hebreus, né, ele fala um pouco dos imperadores, a época dos imperadores aqui também. Isso é interessante. O imperador Plínio também fala um pouco desse período. Muito interessante. Pode passar, Mateus. Agora a gente entra em Éfeso. A igreja de Éfeso significa desejável. Aí você pode me perguntar, mas por que desejável? Onde está escrito isso? É no grego? É no hebraico? É no aramaico? Não. Desejável não é o significado da palavra, né, local daquela região. Não significa... Éfeso não significa desejável, aquele local, né? Que era um local na Ásia Menor. Que hoje é a Turquia, né? Mas desejável por causa da igreja. Entendeu? Se os irmãos lembrarem a carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, Paulo ele coloca a igreja como no serviço ao Senhor, né? Uma igreja muito empenhada, sabe? Uma igreja muito empenhada no serviço, na obra, que levava a obra do Senhor a sério, que não tolerava os falsos apóstolos, os falsos profetas, aqueles que se diziam ser, né, profetas e tal, e apóstolos. Então a igreja era desejável, e Paulo até escreve, né, eleva um pouco a igreja, ele eleva a revelação, sabe? Paulo ele eleva a revelação. Paulo ele coloca o coração dele naquela carta aos Efésios. Os irmãos podem ver bem, né? Ele trata muitas coisas ali naquela carta. E inclusive a revelação, ele fala muito da revelação. Então a igreja de Éfeso é a igreja desejável. Desejável. A igreja em Éfeso é uma profecia a respeito da condição do primeiro estágio da igreja, depois da era apostólica, isto é, depois de 96. A era apostólica acabou e muitas coisas erradas começaram a ser infiltradas. É como eu iniciei falando, irmãos. A era apostólica acaba, né? A partir de muitas pessoas, né, se infiltraram no meio dos ensinamentos dos apóstolos, tentando deturpar os ensinamentos dos apóstolos. Muitos que se diziam ser judeus, muitos que se diziam ser cristãos, se infiltraram no meio da igreja. Então os irmãos começaram a combater essas coisas. João começou a combater essas coisas. A heresia no meio do povo. A heresia, os gnósticos que se infiltravam, a filosofia vã no meio do povo. Então, após a era apostólica, o sinal de alerta, Pedro ele fala, né? Eu vou, mas virão aí lobos devoradores que não vai poupar o rebanho. Eu vou morrer, eu vou pro Pai. Mas, cara, toma cuidado. Paulo também fala a mesma coisa. Eu vou, mas assim, toma cuidado que vai vir lobos devoradores que, cara, vão ser disfarçados de ovelhas, né? Mas não vão poupar o rebanho, vão acabar com todo o ensinamento. Cadê o Mateus? Pode passar aí. E aqui a gente entra no texto, propriamente dito, da carta aos Efésios, né? Da igreja de Éfeso. O Senhor disse, conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança. Aí eu coloquei, a realidade espiritual existe, independente da condição exterior. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Isso aqui a gente já falou sobre realidade espiritual. Isso independe, irmão. Independe. Depende do exemplo. Hoje a gente está passando por tribulações, né? Às vezes a gente está passando por inconstâncias, né? Isso não difere a realidade espiritual. Isso não apaga o agir, o mover do Senhor no nosso meio. Ele ainda continua sendo o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. E ainda existe realidade espiritual no nosso meio. Então, aos nossos olhos, a gente pode não ver o mover, a gente não pode, muitas das vezes, ver mudança, mas existe sim. É real, é palpável. Então, a realidade espiritual do Senhor nunca se perdeu. Nunca se perdeu. E aí ele fala que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Então, isso prova mais uma vez que naquela época, após, né, a era apostólica, ainda assim existiam apóstolos. Muitos irmãos creem que não, né?
Hoje tem muita pergunta, pô, existe apostolado hoje? Muitos vão falar, não existe não. E alguns até sustentam a ideia de que isso aqui seria uma afirmação, né? Tipo assim, ó, e que puseste a provas que assim mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, como se isso aqui fosse uma afirmação. Você diz de quê? Tá vendo aí? Não tinha apóstolo naquela época. Não, existia sim apóstolo naquela época. Mas eles se declaravam apóstolos e não eram. Entendeu? Alguns, não sei se os irmãos conseguiram me alcançar. Alguns afirmam, muitos irmãos, tá? Muitos irmãos afirmam que não, naquela época não existia, mas após os irmãos, os 12 ali, acabou. Acabou. Mas aí você vê Paulo escrevendo aos irmãos, falando, Deus designou-os para apóstolos, pastores, evangelistas, mas para alguns não é só os 12. E depois disso, até os dias de hoje, não existe. Existe sim presbítero, pastor, bispo, mas apóstolo não. Acabou. Mas aqui a gente está vendo que sim, existia na igreja de Éfeso. Entendeu? E isso aqui, ó, todos morreram e tinha uns que estavam se declarando apóstolos. Se autodeclarando apóstolos. Não eram. Então, sim, Paulo era apóstolo. Exatamente. Alguns não. Então, mas alguns, até os escritos de Paulo, né, quando ele defende o apostolado, vocês irmãos lembram? Muitos dizem que não, Paulo não era apóstolo. Existe uma discussão séria. Mas não entraremos nesse debate. Amém? Alguém tem pergunta? Quer colocar mais alguma coisa? Não? Pode passar, Matheus. Paulo defende o apostolado. Nenhum texto ele se menciona como apóstolo? Ele se menciona. E o apóstolo de Cristo. Ele se apresenta, sim. Ele se coloca, sim. Mas, assim, muitas pessoas naquela época acreditavam em Paulo. Não. E até porque, assim, o Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, né? Pô, que matou um monte de cristãos. Viu o Estevão ser apedrejado na frente dele. Pô, seria ele, sim, apóstolo? E é algo interessante que você levantou, Elisa, que, por exemplo, a primeira coisa, quando Paulo ele vai lá em Jerusalém, ele se encontra com Pedro, sabe? E aí quando o Senhor ele manda Ananias lá para tirar as camas dos olhos de Paulo, né? E pregar, né? Lembra quando o que Ananias fala? Os irmãos lembram? Ele fala assim, pô, mas não era esse que estava matando todo mundo? Pô, o Senhor quer me mandar para lá para esse cara me matar? Não é possível, Deus. E aí ele vai lá, o Senhor manda, ele vai lá. Até ele vê a mudança na vida de Paulo, né? Então, existe até um período de tempo até Paulo ir a Jerusalém. Entendeu? Quando Paulo ele vai a Jerusalém, Paulo já está muito mais maduro. Pô. Ele já está bem mais... Né, já, ele entende. Eu creio, irmãos, quando Paulo ele é revelado pelo Senhor, né? Ali, Paulo, quando aquelas escamas estavam ainda nos olhos dele, cara, ele estava buscando o Senhor o tempo todo ali. Tentando entender, porque agora que a mente dele bugou. Claro que a ideia aqui não é falar de Paulo, mas né, trazendo um pouco disso, a mente dele bugou, tipo, ele, caramba, eu matava né, aquelas pessoas que eu tinha como seita e hoje eu tô com essas pessoas. Como assim? Tudo que eu creio da Torá, né? Pô, será que tá tudo errado? Então eu penso em Paulo, a cabeça de Paulo, né? Não é à toa que quando Paulo ele tenta fazer a primeira obra, né? Quando ele vai lá querendo evangelizar o Senhor, não, calma aí, fica no deserto aí da Arábia aí. Vai aprender um pouco mais aí da palavra. Então até o Paulo fazer a primeira viagem missionária dele, demora um tempo, sabe? Não foi rápido assim, opa, agora eu vou. Não. Era o Senhor preparando ele. Entendeu? Ele recapitulando, revisando tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo, no farisaísmo, aos pés dos sacerdotes, de Gamaliel, enfim. Então isso é interessante. Então assim, Paulo ele defende o apostolado dele. Paulo era apóstolo sim. E andou muito com o Senhor, sabe? E pelejou muito. Muitos irmãos naquela época. Muitos irmãos. Alguns escreveram assim, que a própria... Tinha comunidades, às vezes, que não dava nem muita voz para Paulo, justamente por conta dessa... Exato. Muita gente fala, não, mas o texto ele fala isso. Eu não vi, não fui eu que... eu não ouvi o Senhor, não caí do cavalo? Como é que está dizendo vocês, né, que eu não andei com o Senhor? Então, Paulo ele questiona, só é apóstolo aquele que anda com o Senhor?
que viu Jesus face a face, que comeu com o Senhor, sentou com o Senhor. Ele ouviu do próprio Senhor, né? Exatamente. Ele era perseguidor do Cristo. Sim. Mas amém, irmãos. E aí ele vai continuar, né? João no texto. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí eu coloquei, a palavra primeiro em grego é protem, que significa primazia em tempo ou melhor, né? O melhor amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Aqui a gente vê a primeira acusação do Senhor com a igreja de Éfeso. Né? É uma igreja desejável, não tolera, né? A gente viu aqui que não tolera, aqueles que se dizem ser apóstolos, colocam eles à prova. E aqui eles estão o quê? Abandonando o primeiro amor. Estão abandonando o melhor amor. Isso ele acusa Éfeso aqui de ter abandonado o primeiro amor. Pode passar, Mateus. Mas ele agora ele vai louvar Éfeso. Olha que interessante. Aí, não, peraí, tá errado, não? Tá certo. E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, hoje, se a gente fizer uma pesquisa no Google, né, a gente vai ver que não existe igreja local em Éfeso. Talvez eu esteja errado, não sei. Mas por muitos anos, eu acho que, se eu não me engano, até hoje, a gente vê o templo da deusa Diana, da deusa Ártemis, né? Tem muitos locais lá que você pode visitar, que é histórico, mas realidade espiritual, o Senhor removeu o candeeiro. O Senhor removeu o candeeiro. O que o candeeiro representa? É o Senhor, a realidade espiritual da igreja. O Senhor removeu o candeeiro em Éfeso. E aí ele fala, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Muitos sustentam a ideia que Nicolau, né, ele falava sobre, criou seitas, né, a respeito da divindade de Cristo e tal. Tem muitas coisas, né? Mas eu fico mais, irmãos, isso aqui eu estou externando o que eu creio, né? Com a palavra e não com a pessoa, né? Muitos sustentam que era um dos 7, foi levantado como diácono, né, lá em Atos. E Nicolau também foi levantado como diácono, né? Estevão, enfim, todos eles. E alguns sustentam a ideia que Nicolau ele se rebelou, né, foi rebelde e criou uma seita, né, para si e levou um monte. Mas eu creio aqui o sentido da palavra, eu acho que eu fico com o sentido da palavra, que vale muito mais do que a gente crer numa seita em si, né? Embora naquela época existiam muitas seitas, né? Mas aqui a palavra Nicolaitas, né? Nical significa conquistar ou sobre outros, né? É conquistar ou estar sobre outros. Laos significa povo comum, povo secular, povo leigo, lacado, né? Mas naquela época havia somente o comportamento. Mais à frente a gente vai ver a prática, os ensinamentos já sendo introduzidos na igreja. O que a gente está falando de heresia. A gente vai ver. A gente vai ver que a igreja ela vai casar com o mundo. A igreja vai se tornar uma estatal. A igreja vai se tornar um CNPJ. Isso vai valer mais do que a glória do Senhor, né? De onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Né? Mais do que hoje o estatal, o CNPJ vai valer mais do que 2 ou 3 reunidos em meu nome. Em qualquer lugar da face da superfície da terra. Então a gente vai ver que isso aqui, ó, eles não toleravam, tá vendo? Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, naquela época tinha muitos irmãos, né, que combatiam e ouviam o tempo todo essa questão de heresia. Heresia. Não é à toa que os cristãos eram considerados uma seita, né? Quando os irmãos partiam o pão, são os canibais ali, ó, ali os canibais. Né? Comer do pão, né? Esse é meu corpo, beber do meu sangue, canibalismo? Estão fazendo canibalismo ali, ó. E muitos escritos a gente vê, sabe, de alguns irmãos falam, caramba, naquela época os irmãos eram tratados como canibais, como seita. A seita dos cristãos. E era considerado como seita. E aí a gente entra na história, que, né, existe o Edito de Milão,
O Estado agora é laico, Dito de Tessalônica, e depois a gente viu, né, vários outros aí que o Estado ele começou a trazer os cristãos mais para perto, né? Alguns historiadores dizem, né, foi até na época que eu fazia história, eu entrava um pouco, eu não gostava muito de debater, né? Eu acho que é um pouco em vão. É igual Paulo fala, algumas coisas que Paulo fala nas escrituras, ele fala assim, ó, irmãos, ficam tranquilos que nem eu, nem nas igrejas de Deus tem costume de ficar discutindo sobre certas coisas. Quer você aceite ou não. Mas Paulo fala, eu estou falando da parte de Deus, da parte do Senhor. Paulo, aí ele fala, falo eu, não o Senhor. Mas tem algumas coisas que eu estou falando que você pode acatar que está certo, né? Mas, enfim, muitos historiadores, se a gente for pegar livro de historiador, secular mesmo, sabe? Até das escolas aí do ensino médio, você vai ver um pouco da história de quando estuda Grécia e Roma, né? Quando a gente entra em Roma, quando Constantino ele assume, né? Fala um pouco de Constantinopla e tal, não sei o quê, e fala um pouco da igreja, porque a gente vai entrar depois na era medieval, né, no feudalismo, tudo isso aí, e aí você vai ver a igreja em todos esses períodos, desde o clero, o povo ali, a nobreza, o clero, a nobreza, o povo, entendeu? Você vai ver todo esse período da igreja, né, e eles massacram, dizendo que a igreja católica foi a que mais matou, e não está errado, não está errado. Por isso que veio a reforma, entendeu? A reforma vem depois disso, né? Foi quando o Lutero olhou e falou, caramba, tá tudo errado. Tá tudo errado. Só o Papa pode ter acesso, né? Só o alto clero pode ter acesso às escrituras, vendendo indulgências. Como assim? Ah, vende um terreno, uma parte de terreno que você vai ter um lugarzinho no céu. Né? E aí, naquela época, a igreja tinha um poder político muito grande. Muito grande. Então, assim, a gente vai ver todos esses períodos a igreja. E a igreja casando com o mundo. Eu tenho para mim, irmãos, quando eu leio a história dos irmãos primitivos, que existia assim irmãos naquela região de Jerusalém. Eu creio que irmãos que não se dobraram à estatal. Não se dobraram. E olha que morriam muitos irmãos, tá? Morriam muitos irmãos naquela época. Quando não era cristão, era considerado seita. Passeral. Alguns irmãos dizem que os cavalos, né, passavam e os irmãos estavam amarrados nas pernas, né? E os corpos iam sendo dilacerados pela estrada. Então, assim, teve muitos irmãos ali que não se dobraram a Roma. Não se dobraram a Roma. Ah, mas teve muitos concílios, muitas pessoas influentes naquela época. Influência política. Né? Estava aliançada com o Império. Então, assim, quando eu cursei na história, eu via muito o meu professor dizer que quem mais se convertia ao cristianismo eram os pobres. Porque existia o paraíso, entendeu? Isso dava a sensação de que, poxa, caramba, eu tenho um lugar melhor, porque esse lugar que eu estou é um lugar de muito sofrimento. Isso é uma mentira. Pô, Lucas era médico, entendeu? Existia um cobrador de impostos com o Senhor. Existia um médico que andou com os discípulos, com os irmãos. Muitos irmãos influentes naquela época, com poder aquisitivo, se convertiam. Então isso não é uma verdade, isso é uma falácia. É você generalizar algo, sabe? Falar, não, porque naquela época as pessoas... E até os dias atuais tem pessoas que se convertem, irmão. E não são pobres. São todas as classes, porque ele veio para todos. Entendeu? Então, se a gente pegar o livro de história, vai colocar assim. Vai colocar aqui, não, naquela época em Roma, muitos, né, que não eram plebeus, não eram da família real, na Idade Média. Não, falácia, pura falácia. Existia tanto médico que se convertia, advogado, botar advogado, né? Que era cônsul naquela época, não, poder político, né? Cônsuls daquela época, pontífices, né? Construtores de pontes, né? Se convertiam até o mais miserável, né? Aos olhos da sociedade, né? Até o mais miserável. Então, assim, isso é uma falácia. E aí, quando a gente entra na história, a gente consegue enxergar isso. Né? Então, Nical significa conquistar sobre, Laos significa povo comum, leigo, secular, e naquela época não existia o comportamento, mas a gente vai ver esse comportamento quando a igreja se torna uma estatal. Você vai ver o Papa, ele é exclusivo, só ele detém o conhecimento da palavra. E até os dias atuais, no nosso meio, irmão, existe esse domínio.
Entendeu? Teve muitos irmãos que reconheceram na reforma, enxergaram que tinha muita coisa errada, e sai dessa estatal, né, sai da Igreja Católica, mas cria, né, um movimento, se assim posso dizer, né, igual à Igreja Católica, onde só eu prego, só eu tenho o poder da palavra, o povo, o restante do povo é tudo leigo, não sabe de nada. Entendeu? O povo é laicado, né? O povo é laicado. É povo comum. Só eu detenho conhecimento. No nosso meio, irmãos, isso é muito triste enxergar isso. Até irmãos que são seletivos, né? Não, vou levar meu caso só para o pastor, porque o pastor, ele, né, só ele tem uma palavra para me dar. Você está sendo, sabe o quê? Um nicolaíta. Sabe disso? Eu estou sendo nicolaíta. E carregado disso aí vem heresia, vem idolatria, vem um monte de coisa, irmão. E hoje, infelizmente, existem nicolaítas no meio da igreja. Existe alguns querendo dominar outros, né? Alguns querendo ser melhor e maiores do que outros. Que olham e falam assim, não, eu conheço isso aqui, eu sei muito de Bíblia, você não. Isso é pecado. Isso é pecado. Então a gente tem que olhar para o nosso irmão, muito pelo contrário, a gente tem que se diminuir para que o meu irmão cresça. Né? Infelizmente no nosso meio existe muito, mas pode avançar, Matheus. Aí eu coloquei aqui, ó, conexão com a segunda hipótese, né? A conexão com Nicolau de Antioquia. A tradição citada por líderes da igreja primitiva, como Irineu e Hipólito, liga os nicolaítas a Nicolau de Antioquia, um dos 7 diáconos ordenados pelos apóstolos. Eu falei sobre isso, né? E o terceiro conceito é um pouco mais genérico, né? Que alguns acreditam que nicolaítas pode ter sido um termo genérico, é onde eu falei, né? Para qualquer grupo que se desviasse dos ensinamentos dos cristãos, dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos. Eu, dos 3, irmãos, eu fico mais com o conceito mais genérico, né? Da palavra. Porque engloba tudo isso. Pode até englobar Nicolau de Antioquia. Né? Não sei, eu não posso apontar para Nicolau e falar, não, esse irmão aqui, que era um dos 7 lá, ele começou a propagar. A gente não sabe, então é bom a gente ficar com o conceito, que é algo mais confiável, né? Então existia assim, irmãos, os nicolaítas, mas não era uma prática, né? Volta a frisar. A gente vai ver que isso se torna uma prática no meio da igreja. Então a igreja até então, né, quando o Senhor acusa aqui Éfeso, né? Ele fala de Éfeso e aqui ele está louvando, né? Ele acusa que abandonou o primeiro amor, agora ele está acusando aqui. Aliás, ele está louvando, falando que não, vocês não toleram os nicolaítas no meio de vocês. Isso é algo bom. Mas isso mais à frente vai se tornar uma prática. Amém? Pode passar, Matheus. E aí ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ingrid, isso não vem ao caso, tá? Não vamos entrar. Mais uma vez, não vamos entrar no paraíso, a árvore que está no paraíso de Deus. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, mais uma vez, o Senhor está falando, eu conheço a obra de vocês. Eu sei o que está passando no meio da congregação, da Assembleia de Padre Miguel. Eu sei o que está acontecendo no meio da Assembleia que se reúne no Rio de Janeiro. Eu sei, porque eu conheço as suas obras, né? As vossas obras. E a gente fica, irmãos, com aquela questão, né, que a gente tem falado nesses últimos dias, né? Muitos irmãos, né? A respeito de aplicação, né? A respeito de ouvir o que o Senhor está querendo dizer, né? Eu acho que o Jim falou há pouco tempo, o Renato também falou, falando o quê? Que a gente tem que estar sensível a perceber o que o Senhor está querendo dizer, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então a gente tem que estar sensível, os nossos ouvidos sensíveis. O que o Senhor está querendo dizer com essa igreja local aqui? Porque aqui ele está falando para Éfeso, né? O problema de Éfeso não é o problema de Esmirna, não é o problema de Pérgamo, de Sardes, entendeu? Não é. São problemas diferentes. Então a gente tem que estar sensível, irmãos. Às vezes o que a gente aplica aqui, a gente não consegue aplicar em outra assembleia. Né? Às vezes o que os irmãos estão passando em Campo Grande não é a mesma coisa que a gente está passando hoje.
O tempo que os irmãos estão passando hoje lá não é o mesmo tempo que a gente está passando aqui hoje. A gente tem que estar sensível a isso o tempo todo. Que o Senhor está dizendo. Só que a gente, às vezes, é tão acelerado que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, né? E a gente fica naquele nosso achismo, né? Às vezes até a nossa intuição é pecado, sabia, irmão? Eu estava pensando esses dias, né? Falei, caramba, o Senhor fala com a gente através da nossa intuição, né? São os sentidos e tal, que a gente vê, a gente percebe, que a gente ouve, que a gente, né, sente. Mas às vezes até minha intuição está errada. Então é necessário, às vezes, a gente parar um pouco e tentar ouvir o Senhor, né? Como um todo, né? E eu vou ficando por aqui, irmãos. E as aplicações finais, né, que eu faço em relação à igreja de Éfeso, né? O Senhor, o primeiro ponto que o Senhor faz aqui é o quê? Vocês abandonaram o primeiro amor, né? Abandonaram a primazia, né? E hoje a gente vê muitas igrejas mornas, né? Tem nome, né? Parece até que está vivo, mas está morta. O Senhor vai falar mais à frente, né? Tem nome de que vive, mas está morta. Então, muitas denominações, né, igrejas hoje têm abandonado o primeiro amor. Né? Já não arde mais o coração, já não queima mais. Né? A vida com o Senhor, então, no cotidiano, a pessoa esqueceu. Né? Essa semana eu estava de serviço na quarta, né? Só abrir um parênteses rapidamente. Né? E aí eu estava de 4 às 8, né? Que é um horário que eu pego 4 horas da manhã e saio 8 horas da manhã, né? E aí eu acordo 3h20, assim, da manhã, né? Mas para me preparar e tal. E aí eu falei, cara, eu vou ler a Bíblia. Aí eu abri um livro de Provérbios, né? E o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração ali, sabe? Tipo assim, caramba, quanto tempo tu não para assim, para, tipo, acorda de madrugada? Pô, quando a gente é novo, né, no evangelho, eu lembro quando eu tinha 14 anos, caramba, eu gostava, sabe? De acordar 5 horas da manhã e ler as escrituras. Gostava de pegar minha bicicletinha, eu lembro até hoje, no Monte Vegas, né? Pegava a bicicleta sozinho, cara, assim, sabe? E eu creio que já o Senhor já trabalhando na minha vida, não entendia nada da Bíblia, assim, mas eu pegava a minha Bíblia, eu botava embaixo do braço, pegava a bicicleta e ela pro monte sozinho. Às vezes é com o Wilson, né? E uma vez assim na semana e tal. Mas eu lembro desse primeiro amor, sabe? E o Senhor foi me lembrando essas coisas. Cara, tu abandonou o primeiro amor, cara. Parece que tu cresceu e abandonou o Senhor. Não, agora eu sou independente, já sei algumas coisas, já entendi algumas coisas, sabe? E vamos vivendo assim. Não, irmãos, precisa voltar. Precisa voltar a se ajoelhar aos pés do Senhor aí, assim como criança, né? Assim como João, né, reclinava constantemente a cabeça, né? João era um discípulo amado, irmão. Jesus amou muito João. E João, ele reclinava a cabeça no colo do Senhor, né? A gente precisa fazer isso às vezes, sabe? Ficar quietinho, reclinar a cabeça no colo. E essa foi a minha oração naquele dia, na quarta-feira. Falei, Senhor, eu preciso descansar. Né? Estou muito cansado de eu viver por mim mesmo, eu fazer as minhas escolhas, estou muito cansado. Assim. Só quero reclinar minha cabeça no teu colo e tentar te ouvir. Só isso. E aí o Senhor foi ministrando, né? Falando de provérbios ali, fala do sábio, né? E aí o livro, a primeira carta eu fui lendo, né? Fui lendo e fui entrando, e quase ali os provérbios todos, né? Mas a gente precisa fazer isso, voltar ao primeiro amor, a primazia. Muita gente perdeu esse amor. Muita gente perdeu esse amor. É só você fazer uma reflexão na tua vida. Como é que tem sido o teu dia a dia, né? E aí entra a notícia, sai a notícia, aí isso consome o teu dia. A gente está muito acelerado, irritado, né? Semana eu passei um período muito irritado, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, meu pai fazendo quimioterapia, enfim, né? Não vem ao caso, mas muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente acelerado, né? Um ritmo muito doido, e a gente não consegue ouvir o Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então o Senhor aqui, ele está falando, vocês abandonaram o primeiro amor. Volta, ele fala, volta ao primeiro amor. Volta à primazia, volta ao protein, né? No grego, né? E depois ele acusa, ele vai acusar. Primeiro ele também fala, ele louva, né? Vocês não toleram os nicolaítas, né? Isso é algo louvável. Então, se ele, aqui na igreja de Éfeso, irmão, existe esse problema na igreja de Éfeso. Eles abandonaram o primeiro amor. É o ponto principal. É o amor. Né? Depois na igreja lá de Filadélfia, a gente vai ver o amor dos irmãos, cara. É até um texto grande, né, da igreja de Filadélfia. Né? Tem muita coisa pra gente falar sobre Filadélfia. Né? Mas aqui ele está acusando que abandonou o primeiro amor. E o ponto bom é que eles não toleravam. Por isso que eles eram desejados. Em relação à palavra, à doutrina, à hospitalidade,
a igreja de Éfeso tinha tudo isso. Eles perseveravam na doutrina, perseveravam no conhecimento de Deus. Paulo, quando escreve, né? Paulo, ele deixa, né, o Timóteo para também ser pastor na igreja de Éfeso, para aprender muitas coisas ali. Então é uma igreja que Paulo lhe dedicou tempo, sabe? Tempo, amor, carinho, e revelou coisas ali para aqueles irmãos, e coisas que ele não revelou às outras igrejas, sabe? Para a igreja de Corinto ele não revela como ele revelou na igreja de Éfeso, entendeu? Então era uma igreja desejável. É uma igreja desejável ainda. O Senhor deseja que a gente se espelhe nessas igrejas, irmão. Isso é uma tipologia para nós, nossos dias atuais. Porque isso aqui é referente ao dia do Senhor. Tudo que o Senhor está escrevendo, as 7 cartas aqui, é o dia do Senhor. Amém? Então o Senhor, ele espera que a gente se espelhe, né? No que ele está acusando, no que ele está louvando e na promessa que está por vir. Ele vai falar que o vencedor, cada carta ele vai falar, o vencedor, existe uma promessa. E que a gente se apegue nessa promessa, em nome de Jesus. É algo glorioso, é algo que o Senhor ele tem preparado para nós. Ele tem preparado para a igreja, né? Ele fala que, lá em João 17, né, na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. E o Senhor preparou o lugar para a gente. Amém? Então eu vou ficando por aqui. Dei uma corridinha, né? Até porque a gente já falou sobre Éfeso, estamos falando de novo. Mas amém. Aí deixo